Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje eu vim aqui para a gente meditar no fortalecimento que há proposto no Evangelho para que nós nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Ele fala para vestir a armadura de Deus. Ele fala para calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, para vestir o capacete da salvação, empenhando o escudo da fé com a qual a gente pode se defender dos dardos inflamados do maligno. Ele fala dessa armadura, fazendo e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é isso que eu venho divulgar aqui no nosso canal João Davi Assunto do Caminho, todo dia, que é para que nós possamos refletir nessa palavra, empunhar a espada no coração e na alma e nos defender das hostes espirituais da maldade, dos seres invisíveis que dominam este mundo tenebroso, esses demônios, essas potestades, que são essas energias que agem sobre seres humanos, muitas vezes sem eles nem saberem que estão sendo usados por energias invisíveis, por seres de outro mundo. E muitas vezes a potestade não é exatamente um ser espiritual. A potestade pode ser regras, sistemas sociais que dominam uma determinada comunidade, e esses sistemas vão afetando as consciências das pessoas de tal maneira que determinadas sociedades elas são pautadas pela violência, por vandalismo, por atos violentos. Isso é uma potestade. Jesus nos fala de uma potestade chamada Mamon, que ele diz que a pessoa que se dedica ao dinheiro com esse amor, com esse apego excessivo, ela está adorando um Deus chamado Mamon, que é uma potestade, né? Potestade onde o dinheiro, que é uma coisa bacana, é um recurso utilizado no mundo para você resolver coisas, comprar coisas e etc., comprar alimento. Deveria ser para ajudar o próximo também, mas a maioria das pessoas usa isso apenas para enriquecimento, para crescer o olho, para achar que aquilo é o melhor que há para a humanidade, né? E aí vira uma potestade. Mamon é uma potestade das piores. Por ela a gente mata, a gente faz qualquer coisa para conseguir ter posse, domínio sobre essa potestade chamada dinheiro ou mamon. Mas é preciso que a gente vista as armaduras de Deus para vencer essas potestades, esses demônios, esses seres espirituais da maldade nos lugares celestiais, essas energias invisíveis que agem no mundo. A palavra diz para nós não nos conformarmos com este mundo, com esse estado de coisas, para resistir ao mundo, para não amar o mundo, para não amar esses sistemas que afetam as consciências das pessoas, para não se entregar a essa vida de vandalismo, de atos violentos, sabe? A potestade hoje em dia no mundo, e aí eu vou me referir mais ao Brasil, é a potestade da polarização. Isso é uma tragédia, né? Eu vejo pessoas queridas da minha família, que são pessoas doces, pessoas boas, pessoas mansas, doces, se transformar quando falam em Bolsonaro, outros se transformam quando falam de Lula, e aí é uma tragédia, é um absurdo, essa polarização que afetou o Brasil especificamente, né? O fato é que há uma potestade de morte no mundo, mas eu estou me referindo ao Brasil, e eu acho que essa potestade que dominou as mentes de pessoas, uns acham que Bolsonaro é um canalha, que ele é
é um genocida, outros dizem que Lula é um ladrão, e aí algumas pessoas se aliam a um e se aliam a outro e se odeiam entre si. Rapaz, é um negócio terrível. Começa a chamar o que segue um de imbecil, de sem cérebro, de idiota. Aí o outro diz, rapaz, você é um burro porque segue um burro. E, cara, e as pessoas não vê que tá... Sabe, as pessoas estão se enveredando no caminho de morte por essa potestade da polarização política no Brasil. De fato, há uma potestade de morte. Há milhares de mortes todos os dias no Brasil por conta da pandemia do coronavírus, não é? Já chega aí a mais de 300 mil mortes no Brasil, pelo que eu vi aí na TV. Mas muitas vezes a gente não para pensar que as mortes não afetam tão somente quem já morreu. Quem morreu, morreu e vai para a glória de Deus, não é? Para a eternidade. Mas existem milhares de pessoas essas que perderam seus entes queridos, que deixam lágrimas no mundo, sabe? E é por essas pessoas que nós devemos clamar pelo Deus da misericórdia, para que também Ele venha a dar consolação para os familiares enlutados, o Deus de toda consolação. No país há um comportamento que respalda essa ideia de que há uma potestade de morte no Brasil, que é o comportamento de morte, que é uma corrupção intrínseca neste país, uma corrupção política, onde o dinheiro público é surrupiado, né, em manobras políticas ou em organizações humanitárias de fachada. E esse dinheiro é tirado, o que seria para o bem do povo, do pobre, é desviado para enriquecimento ilícito de gente injusta, sabe? E aí acaba tendo centenas de pessoas sem hospitais, sem escola, acaba tendo gente morando 10 pessoas num cubículo, num barraco, que são casas mal vividas, né, como diz a música de Fagner. E aí fala-se de isolamento social. E se você disser, rapaz, mas tem gente que precisa trabalhar, aí tem gente que vai te condena porque você falou essas coisas. Mas o povo, esses que falam que não, tem que manter todo mundo dentro de casa, normalmente esse pessoal tem um salário tranquilo, tem uma casa ampla, tem uma despensa abastecida. Mas é preciso pensar no povo que não tem casa. Eu não estou aqui defendendo a bandalheira, não. Estou só partindo do pensamento que a gente precisa analisar as duas coisas. Tem gente que não está fora de casa porque quer não, é porque tem que buscar o que comer, sabe? Ali, aonde dorme mal, 10 pessoas num cubículozinho, não é? Muitas vezes. Essa pandemia fez as pessoas perderem muitas coisas. Perderam emprego, perderam o seu recurso de buscar dinheiro, perderam a sua dignidade. Há um luto dentro de muitas casas. As pessoas estão endividadas, não estão pagando as suas contas todo mês. Isso gera conflito de relacionamento, isso gera irritação em muitas pessoas. Isso está acarretando muitos divórcios no país, né? Há muitos relacionamentos sendo desfeitos. Isso é muito triste, sabe? Como eu falei ainda há pouco, essa polarização que traz ódio entre as pessoas, os simpatizantes de um lado odeiam os simpatizantes do outro e gente se inimiza no meio do caminho. Isso é essa potestade da morte, sabe, que está levando essas desgraças para as pessoas. E muitas vezes as pessoas precisam lembrar que Jesus é santo. Jesus não mata adversário nenhum. Jesus não deseja a morte de adversário nenhum, porque Jesus é aquele que dá a vida em resgate de muitos. Ele diz, eu vim para buscar e para salvar, sabe? Esse ódio, esses simpatizantes se odiando dentro de si mesmos, tanto de um lado, esquerda e direita, essa polarização horrorosa, sabe? Isso são os principados e as potestades. Isso tem a ver com um espírito de morte que está gerando toda essa coisa no país. Jesus, quando Pedro chegou para ele, disse, de maneira nenhuma, Senhor,
olha, não vou deixar que tu faça nada. Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, que você não conhece as coisas de Deus, só as coisas da terra, porque Pedro estava se tornando a potestade, mas a palavra diz para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, porque o Senhor derrotou tudo isso na cruz do Calvário. As nossas armas são poderosas em Deus. Jesus nos deu essa autoridade, porque ao nome de Jesus é o nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho em todo tempo. Jesus despojou as obras do inferno, do Satanás. Despojar é tirar as armas. Quando um exército vence outro exército, ele despoja, tirando as armas do inimigo vencido. E Jesus é esse que despojou toda a obra do inferno e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a armadura de Deus, é Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o Rei do reino de Deus. Jesus é a nossa paz. Essa é a verdade, a palavra encarnada. Nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo. E porque ele reina como um cordeiro, não é como um lobo, não é como um leão atacando e matando. Como um cordeiro imaculado. Então precisamos nós, para vencer essa potestade da morte, revestirmos do caráter de Jesus, da bondade de Jesus. Agora, qual é a nossa arma que nós vamos usar? A batalha que nós vamos batalhar. As armas são as armas descritas lá no texto que nós lemos, não é? Capacete da salvação, calçar os pés com o evangelho, espada do Espírito, escudo da fé. Mas é preciso que essa batalha seja feita em oração, orando, perdoando, dando outra face para quem quer se inimizar com você. Porque a oração é a batalha, sabe? É na oração, é a oração que guarda a sua mente, é a oração que faz você entrar em sintonia com o Espírito Santo, é na oração que você entra em súplica pela ação de Deus, sabe? No mundo, é uma luta, interceder é uma luta, é chamar, é clamar, sabe? É resistirmos à presença do mal pela oração, é discernir as ações maléficas, é vencermos na oração. Portanto, vamos orar pelos lares, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelas autoridades que estão presidindo o país e o mundo. Nós precisamos, porque Deus nos deu essa coragem, essa ousadia. Ele não deu espírito de temor, mas Ele deu um espírito de coragem, de ousadia, para que a nossa ação seja oração. Isso é um sinal do reino de Deus, quem vive orando. É uma ação generosa, é ação solidária, é a compaixão, é com oração, é para abençoar os que sofrem. Aí sim, nós enfrentaremos essa potestade da morte, sabe? É o crime organizado, é oração em nome de Jesus que a gente vence no poder do Espírito Santo. Portanto, desse jeito, nós somos mais do que vencedores, revestidos de Jesus Cristo, o Deus eterno, Deus encarnado, e revelar assim o mistério do reino de Deus. Jesus em mim, esperança da glória. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele, a Jesus de Nazaré. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração como ação do Espírito Santo, discernimento para vencermos a potestade da morte.